Vamos lá, pós-jogo Itatiaia 7K começando, primeiro para ouvir Ale Oliveira. O Ale, vamos lá, muita dor, né, do atleticano nesse momento, após uma final que escapa, né, que escapa das mãos, uma taça que escapa das mãos, esteve nas mãos do elenco atleticano em alguns momentos e escapa. Primeira análise, Ale Oliveira. Bom, a questão, Cirilo, que a torcida do Atlético que fez uma festa linda aqui, deu um show aqui em Assunção, no Paraguai, e que teve a oportunidade de ver o jogo no campo, que é diferente, né, do que milhares que viram pela televisão, que ouviram no radinho, não tem noção do quanto o Atlético é melhor que o Lanús. Quanto o Atlético tem mais futebol que o Lanús, tem melhores jogadores que o Lanús. O Lanús, ele quis os pênaltis desde o início do jogo. Era o sonho do Lanús. Então, o trabalho do Atlético era evitar que fosse para essa loteria aí, que é a disputa de pênaltis. Semi-loteria, né? Semi-loteria. E o Atlético até criou, mas não teve competência para matar o jogo. Mas o Atlético é um tanto melhor do que o Lanús, e para quem viu o jogo no campo, tem essa convicção, tem essa certeza. Então, era uma decisão muito ganhável, né? E aí começam os questionamentos que eu acho justo nesse momento, de quem deveria vestir essa camisa tão importante, de quem deve vestir essa camisa no ano que vem. Qual é a perspectiva para esse Atlético para 2026, que tem uma Libertadores agora com um caminho muito difícil, para não dizer impossível, e tentar fazer uma avaliação das coisas que estão erradas, e tem muita coisa errada. Agora, as oportunidades, principalmente na prorrogação, você não pode jogar na lata do lixo, você não pode pegar o pior jogador da final para bater um pênalti, porque o pênalti tem muito do sentimento, né, da sensibilidade, do emocional, muito. Porque se você pegar um jogador profissional desse aí, para bater pênalti no treinamento sem valer nada, o cara vai fazer 9 de 10. Então é o emocional que faz a diferença. E é claro que o Biel não tinha condição de bater. O Hulk também errou pênalti, não pode errar. Vitor Hugo não pode bater daquele jeito, mas principalmente pela superioridade do Atlético, você não pode levar essa partida para os pênaltis de jeito nenhum, Cirilo. Não pode. Deixaram ir para os pênaltis. Galo não teve competência, né? O Galo acumulou incompetências ao longo do ano, no plural, né? Muita incompetência, uma incompetência generalizada, né? Quase não chega nessa Sul-Americana também. Foi chegando, né? Meio que no susto. Foi chegando, meio desinteressado. Na hora que viu, tava na final. E não teve competência para jogar a final. Primeira opinião também do João Vitor Xavier. Olha só. Eu assino embaixo o que disse o Alê. Não dá para você pegar o melhor jogador do time e ele perder o pênalti. Não dá para você pegar o melhor jogador da partida, que é o Vitor Hugo, e ele perder o pênalti. E não dá para você também ter o pior jogador em campo batendo pênalti, que foi o Biel. Então, assim, foi um desastre a decisão dos pênaltis do Atlético, né? Perdeu o Hulk, que é o melhor jogador do time. Perdeu o Vitor Hugo, que foi o melhor jogador da final. E perdeu o Biel, que já tinha sido o pior em campo. Tinha perdido 2 grandes oportunidades durante o jogo. Então, o Lanús quis levar o jogo para os pênaltis, fez tudo para levar o jogo para os pênaltis e deu certo para o Lanús. Nos pênaltis, eles conseguiram aquilo que eles não conseguiriam de jeito nenhum com a bola rolando, porque o time é muito inferior ao time do Atlético, muito inferior. O time do Atlético é muito melhor do que o time do Lanús. Mas futebol tem dessas coisas. Você paga também por problemas de montagem de elenco. Faltou um centroavante, faltou um homem-gol a temporada inteira. E esse homem-gol faltou hoje de novo. Faltou um camisa 9 a temporada inteira. E hoje faltou de novo. E faltou um pouco de banco também durante a temporada. E hoje faltou de novo, né? Porque quando você vê a atuação do Biel, não tem jeito de não lembrar daquela frase que o Caixa lembrou do Enio Andrade. Você ter jogador ruim no elenco é muito complicado, porque uma hora você vai precisar dele. Na hora que você for precisar dele, o resultado foi esse aí. O Biel teve 2 bolas.
uma de cabeça que ele perdeu, teve uma outra cara a cara que ele perdeu, e teve uma terceira bola que, se fosse um atacante razoável, o Hulk, que entrou cara a cara, abria para ele na esquerda. O Hulk optou por não passar para o Biel. Que é isso que nós vimos aqui, ele deve ver todo dia. Então, assim, foram 3 bolas na prorrogação para matar. 2 com o Biel e uma com o Hulk, que não teve coragem de passar para o Biel. E aí o cara ainda vai para bater o pênalti e perde o pênalti. Então, assim, não é justo nunca se colocar a responsabilidade num jogador só. Seria covardia fazer isso e não vou fazer. Quando perde, perde todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo. A diretoria do Galo paga por um mau planejamento, né? Por um ano fatídico, de um elenco muito limitado. Tudo foi muito ruim nesse ano do Galo, né? Eu acho que a gente termina 2024 perdendo as 2 finais, né? E a diretoria não se move, acha que estava tudo bom para 2025, né? Sendo que a final da Libertadores foi um dos maiores vexames que eu já vi no futebol mundial, né? O Atlético jogando com um atleta a mais o jogo inteiro e toma como se fala lá em Belo Horizonte, um vareio do Botafogo. E aí eu acho que tem muitos erros da diretoria nessa. A diretoria paga pelo que ela fez, assim. Um título podia acobertar, né? Acobertar um time que brigou contra o rebaixamento no Brasileirão. Podia ser talvez pior para um Atlético que tem que se reformular, gente. É claro que o Biel tem 24 anos, eu falei aqui dele, mas é óbvio que a culpa não é do Biel. Como é que você vai culpar um jogador que é reserva da equipe? Mas para mim o Biel não tinha condição de ser reserva, não tinha condição de estar no banco do Galo, sabe? Um time desse porte não tinha que ter alternativas. O Sampaoli não tem alternativas no banco de reservas para poder mudar a história do jogo. E é engraçado isso, Fabiola, pensar que o cara que não está, como você diz, nem à altura de estar no banco de reserva do Galo, foi responsável pelas melhores chances. Perdeu, mas estava lá para criar essas chances, né? Na verdade, ele estava para finalizar. A bola sobrou para ele estava sozinho ali. Ele não criou nada. Ele estava ali feito um poste, a bola veio e cabeceou, nem pulou. Não criou nada, ele recebeu. Ele jogou 2 bolas no goleiro, né, Trajano? 2 bolas ele jogou no goleiro. Na verdade, as jogadas foram criadas para ele. Assim, Sampaoli, por favor, é assim que a gente vai jogar? Assim que a gente vai fazer gol no Lanús? Criando jogadas para o Biel finalizar? Não dá. Mas aí, você acha que o responsável... Não responsável é ruim, né? Como o Trajano falou, não vamos achar um culpado. Mas eu acho que quem deve responder por essa derrota, essa final horrorosa, é o presidente, então, Fabiola, na sua opinião. Não o Sérgio Coelho, que é um presidente que não decide, né? Ele é um presidente que acompanha a equipe, que dá entrevista e tal, mas ele não é o cara da caneta, né? É diferente quando você tem uma SAF, é um presidente meio que burocrático, assim. Ele não decide nada. Então, assim, para mim, os R's têm que reunir hoje à noite de preferência, né? Porque hoje já é dia 22 de novembro. Eles têm que sentar e conversar para um ano de 2026 melhor. E você acha que o São Paulo fica? Eu acho que o São Paulo fica. Acho que sim. Acho que agora ele vai pedir os jogadores que ele quer, né? Que ele não conseguiu, porque já tinha janela. Quando ele chega, a janela já está fechada. Demorou muito a tirar o Cuca. O Cuca foi um ano horrível do Cuca como treinador. E agora, São Paulo, eu acho que fica assim, para 2026, para poder, sim, fazer um planejamento agora, pensando na próxima temporada. E eu acho que o São Paulo é um bom treinador, tá? Eu acho que o São Paulo, o problema dele é ele pedir 30 jogadores, né? Mas eu acho que ele é um bom treinador. Acho que pode fazer um bom campeonato no ano que vem. Ainda mais com a final brasileira na Liberta. Tá louco. Que vacilo deu o Galo. E olha, essas escolhas serão muito cobradas. Mas muito cobradas pelo técnico para o técnico Sampaoli. Porque eu acho que a estratégia foi acertada, ele cadenciou o jogo, o Atlético segurou, especialmente no primeiro tempo, estava muito calor. Na segunda etapa, o Galo foi para cima, teve mais chances, teve mais posse de bola. Mas aí, meu amigo, quando você olha para o elenco, aí você perde Dudu, você perde Bernard, né? Saiu Franco, saiu Arana. Todos aqui cobradores, CJ. Todos cobradores.
Aí, meu amigo, fica difícil, né? Mas o Lanús tem essa reposição? Mas a questão, meu amigo, é que o Maurício Pellegrino tem lá seus jogadores de confiança. Eles entraram, corresponderam. Alguns até perderam o pênalti. Mas o Atlético, mentalmente, quando o Hulk vai e perde... Quando o Hulk vai e perde o pênalti, eu acho que ali dá uma mexida, viu? E aí, meu amigo, você vai deixar os pés do Biel. Complicado, né? Ô Gilbert, é claro que perder pênalti faz parte do jogo, faz parte da vida de um atleta. Méritos aí pro Losada, o melhor em campo do time do Lanús, que salvou durante o tempo normal. Durante o tempo normal, o Losada salvou a chance do Biel cara a cara, outras grandes defesas. E agora nos pênaltis também salvou. Mas existe uma displicência na hora de bater. O que acontece? Você pode perder? Perde, pode. Mas senta a borracha, senta o dedo na cara da bola, sabe? Com fraqueza, o Vitor Hugo e o Biel bateram muito mal. Muito mal. Além de telegrafarem, bateram fraco, meia altura. Dá uma pedrada na bola, a bola pode isolar, a bola pode entrar no meio do gol. Mas assim, batidas displicentes. Correram, claro, o Vitor Hugo, dos melhores em campo durante a partida, estava até cansado, perna pesada, mas o Biel entrou agora, pô. O Biel entrou no segundo tempo, enfim, às vezes está cobrando demais também de quem não consegue entregar. Por isso que eu acho que o técnico, nessa eu tô cobrando o técnico. São pênaltis, assim, muito mal batidos. Nessa aí eu vou botar na conta. Eu não sei, a gente tem que ouvir o que o Sampaoli vai falar, porque de repente outros que não tinham condição. Às vezes o jogador fala, professor, não dá pra mim não tô legal. Isso acontece o tempo todo. Às vezes o jogador, olha, eu tô sem confiança, deixa pra outra. E aí, Biel, você vai? Vou. E aí, mas não foi. Vou falar uma coisa aqui, tá? A torcida não merecia isso, tá? A torcida não merecia isso. Mas aqueles que comandam o Atlético não mereciam o título. Esse título era da torcida. Mas quem manda no Atlético não merecia o título. Parabéns ao Lanús, merecido, deram a vida, tiveram a estratégia, porque tem um time inferior, e a estratégia deu certo. A gente pode falar do Sampaoli, que para mim errou em algumas coisas aí, né? O Atlético não jogou nada. Mas, quando a bola do jogo, quando a chance do jogo cai nos pés do Biel, parabéns, Paulo Brax, parabéns, Vitor, que em 2026 vocês dois estejam longe do Atlético, porque vocês para contratar são fraquíssimos, são péssimos. Quem queria o Biel, gente? Quem queria o Biel? Quem? Me fala quem queria o Biel no mundo? Ninguém queria o Biel. E o Biel entrou para perder o gol cara a cara, que podia ter dado título, e perder um pênalti, que poderia ter ajudado a gente aí a ser campeão. Né? O Hulk perdeu também, mas o Hulk já fez muito pelo Galo, tem que falar. Perdeu, beleza, já fez muito pelo Galo. O Vitor Hugo aí perdeu, porque não era nem... chega uma hora também que começa aqueles caras mais fracos cobrar pênalti, aí não tem jeito, uma hora alguém vai errar, né? Mas eu espero que ano que vem a gente tenha uma reformulação nessa diretoria de futebol fraquíssima que a gente tem. E agora, meu amigo, agora, viu? Eu não sou estudado não, viu, gente? Eu não tenho formação não, mas pode ter certeza que sem formação eu não montaria esse elenco patético que vocês montaram. Esse elenco patético. A gente chegou no segundo tempo, tinha o Scarpa para entrar no jogo e não tinha mais ninguém, porque vocês montaram um elenco patético. E eu, sem formação, não teria montado esse elenco ridículo que vocês montaram. O Sampaoli vai colocando jogadores, o time vai acabando, porque é Caio Paulista, é Biel, o time vai acabando. Então, a torcida merecia o título, não veio. Mas quem está no Atlético não merece. Agora é questão lá de quem comanda a SAF preso. É um monte de merda a SAF que vai acontecendo. É um monte de merda de notícia, até agora na polícia, notícia criminal. E agora o torcedor está aí, ó. Torcedor, agora vamos esperar esses 4 jogos, ver se faz 3 pontos aí para garantir que não vai cair. Ano que vem uma vaguinha na Sul-Americana e vamos ver se vai manter esse elenco medíocre que vocês montaram. Vamos ver se ano que vem
vai manter esse elenco medíocre. Mas é isso, meu desabafo é esse. Eu fico puto porque a torcida do Galo não merecia, a torcida encheu a sua parte, teve mais atleticanos do que torcedores do Lanús. Eu fico puto pela torcida, porque quem está no Atlético não merecia, quem está no Atlético não merece título. A torcida tem cada vez mais abandonado o time por conta de vocês. A torcida esse ano quase não foi no estádio, nos jogos. É contar nos dedos, porque a torcida está desanimando com esse trabalho pífio que vocês vêm fazendo. Então, vocês não estão representando a torcida. E o que eu estou falando aqui vai gerar problema, eu tenho certeza. Mas eu falo do coração. Vocês não representam a torcida. A torcida não se sente representados por vocês. Espero que repensem, ao invés de perguntar se eu sou formado, se repense e pense o que é a torcida do Galo, que está abandonando o estádio, tá? Não está indo para o estádio porque não se sentem mais, porque não acreditam mais em vocês. Um elenco medíocre, estavam aí achando que era o tal e agora. Quero ver se vai botar a cara e falar com o torcedor. Agora eu quero ver se vai botar a cara e falar com o torcedor. E torcedor, parabéns você que foi aí, viajou, foi para o estádio, fez de tudo, mas infelizmente eles não merecem, infelizmente. Ó, já falei demais, agora eu sei. Roberto, é difícil falar nesse momento porque estamos fechando mais um vídeo aqui do canal, com pós-jogo com Itatiaia, Beto Guerra, o All Sport, falando um pouquinho sobre o ponto de vista deles, né? Alguns erros aí do técnico Sampaoli, falta de opções para substituição de jogadores que já estavam desgastados, em relação aos pênaltis, apontando diretamente para o Biel, desperdiçando grandes chances, né? Então é isso, eu vou... Quem puder deixar o like aí, vá, deixa o like aí para ajudar o canal a crescer. E para quem tá chegando, seja bem-vindo, tá? Aqui sempre vai ter notícia para vocês ficarem informado aí do Galo. E é isso, tá? Fique à vontade, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para quem tá chegando agora, para não ficar de fora das notícias que a gente coloca aqui do Galo, tá bom? Ano que vem é o outro campeonato, e agora é torcer para pelo menos o Galo, né, ficar na Sul-Americana para o ano que vem, né? Porque a Libertadores é mais difícil, mas ainda tem chance. Então, deixa a opinião de vocês aí, tá? Em relação a tudo que aconteceu aí, as notícias estão aí para vocês analisarem os pontos e deixar a opinião de vocês. É muito importante pro canal, tá? É isso. Eu vou ficando por aqui, tá, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima, tá? Amanhã tem notícia. Então, é isso. Valeu, massa.